Adriana Mendes nunca perdeu uma negociação importante. Aos 34 anos, ela construiu sua reputação fechando contratos que outros consideravam impossíveis. Hoje seria diferente. Pela primeira vez, ela tentaria mudar os termos de um acordo já estabelecido com Henrique Valmont, o homem mais poderoso do mercado imobiliário corporativo. O que Adriana não sabia é que 3 dias antes, Valmont já havia tomado sua decisão. E quando você desafia um homem que sempre está 10 passos à frente, o preço pode ser devastador. Entre a sala de reuniões do 28º andar e uma descoberta que mudaria tudo, Adriana está prestes a aprender que nem todas as batalhas são vencidas com preparação e coragem. O café estava frio quando Adriana olhou pela terceira vez para o relógio. 8h23 da manhã. A reunião começaria em exatos 37 minutos, e ela ainda não havia conseguido engolir mais que 2 goles. Seu reflexo na janela do escritório mostrava uma mulher de blazer azul marinho impecável, cabelos presos com precisão militar, mas os olhos traíam a tempestade interior. "Você tem certeza disso?" A voz de Marina, sua sócia há 6 anos, veio carregada de preocupação. Ela segurava uma pasta repleta de documentos, o resultado de 3 semanas de trabalho ininterrupto. "Ele está pedindo 23% de comissão, Marina. 23%. É absurdo. O padrão de mercado é 15%, no máximo 18% em casos excepcionais." Adriana virou-se, sua voz firme, apesar do nó no estômago. "Valmont sabe que esse complexo comercial vale 47 milhões. Se aceitarmos os termos dele, perdemos quase 11 milhões. Não posso fazer isso." Marina suspirou, colocando a pasta sobre a mesa. "Adriana, você conhece a reputação dele. Henrique Valmont não negocia. Ele dita as regras, e quem não aceita simplesmente não joga. Metade dos corretores da cidade mataria por uma reunião com ele. E a outra metade aprendeu da maneira mais difícil que trabalhar com ele significa assinar sua própria sentença de morte profissional." Adriana pegou sua bolsa, verificando pela 4ª vez se todos os documentos estavam ali. "Mas eu não sou como os outros. Tenho dados, tenho argumentos sólidos, tenho uma contraproposta que beneficia ambos os lados. Ele é inteligente o suficiente para reconhecer isso." O que Adriana não sabia, não podia saber, é que naquele exato momento, a 4 quilômetros dali, Henrique Valmont terminava uma ligação telefônica onde acabara de confirmar sua decisão final. Ele não estava interessado em contrapropostas. Nunca esteve. A sede da Valmont Incorporações ocupava 3 andares inteiros no edifício mais moderno da Avenida Faria Lima. Quando Adriana e Marina atravessaram as portas de vidro do lobby, foram imediatamente recebidas por uma assistente de salto alto e sorriso protocolar. "Senhorita Mendes, o Sr. Valmont está esperando no vestíbulo 8º andar." O elevador subiu em silêncio. Marina apertava a alça de sua pasta com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Adriana, por outro lado, controlava a respiração da maneira que aprendera em aulas de yoga. 4 segundos inspirando, 7 segurando, 8 expirando. Acalme a mente, controle o corpo, domine a situação. A sala de reuniões era intimidadora por design. Mesa de mogno maciço, cadeiras de couro italiano, uma parede inteira de vidro mostrando São Paulo se estendendo até onde os olhos alcançavam. E no centro de tudo, como um rei em seu trono, estava Henrique Valmont. Ele tinha 52 anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados para trás, ternos que custavam mais que um carro popular e um olhar que parecia ver através das pessoas. Ao seu lado, 2 advogados de expressão neutra, tablets à frente, canetas caras alinhadas com precisão milimétrica. Adriana Mendes. Valmont não se levantou, apenas gesticulou para as cadeiras à sua frente. "Ouvi coisas interessantes sobre você."
Dizem que nunca perdeu uma negociação importante, porque escolho minhas batalhas com cuidado, Sr. Valmont. Adriana sentou-se mantendo contato visual. E sei reconhecer quando os termos precisam ser ajustados para benefício mútuo. Um sorriso mínimo surgiu no canto da boca de Valmont. Direto ao ponto. Aprecio isso. Então vamos poupar tempo. Você está aqui para questionar minha proposta. Estou aqui para apresentar uma contraproposta mais equilibrada. Adriana abriu sua pasta, retirando um documento meticulosamente preparado. O senhor está pedindo 23% de comissão sobre um empreendimento de 47 milhões. Minha análise de mercado dos últimos 5 anos mostra que sua análise de mercado é irrelevante. A voz de Valmont cortou o ar como uma lâmina. Sabe por quê? Porque não estamos falando de mercado. Estamos falando de mim. O silêncio que se seguiu foi pesado. Marina engoliu seco. Adriana, porém, não desviou o olhar. Com todo respeito, Sr. Valmont, nenhum profissional está acima das condições de mercado. Você trouxe números, gráficos, projeções, todos muito bem elaborados, tenho certeza. Valmont entrelaçou os dedos sobre a mesa. Mas sabe o que você não trouxe? Compreensão do que está realmente acontecendo aqui. Adriana sentiu um frio percorrer sua espinha, mas manteve a postura ereta. Então, por favor, me esclareça. Valmont recostou-se em sua cadeira, um gesto estudado de quem está completamente no controle. Há 3 dias, recebi uma ligação do Marcelo Ferraz. Você conhece o Ferraz? O nome atingiu Adriana como um soco no estômago. Marcelo Ferraz era seu principal concorrente, um corretor sem escrúpulos que ela havia derrotado em pelo menos 6 negociações nos últimos 2 anos. Conheço. Ele me ofereceu 25% de comissão. E mais, se comprometeu a fechar toda a documentação em 60 dias, sem questionamentos, sem contrapropostas, sem reuniões intermináveis para discutir cada vírgula do contrato. Valmont pausou, deixando a informação penetrar. Você entende onde quero chegar? Marina fechou os olhos. Adriana sentiu o chão desabar sob seus pés, mas sua voz saiu firme. O senhor já havia decidido trabalhar com ele. Errado. Valmont se inclinou para a frente. Eu já havia decidido trabalhar com ele até ontem à noite. A reviravolta fez Adriana segurar o braço da cadeira. Ontem recebi uma informação interessante. Parece que o querido Ferraz tem alguns esqueletos no armário. Contratos fraudulentos, suborno a fiscais, documentação forjada. Nada que tenha sido provado em tribunal ainda, mas o suficiente para que eu não queira meu nome associado ao dele. Valmont cruzou os braços, o que me deixa em uma posição delicada. Preciso de alguém para fechar esse negócio. Mas agora, minha segunda opção vem até minha sala tentar reescrever as regras do jogo. Adriana respirou fundo. Sua mente trabalhava em velocidade máxima, processando, calculando, buscando saídas. Então não é sobre a comissão, é sobre poder, finalmente. Valmont sorriu. Mas não havia calor naquele sorriso. Sempre foi sobre poder. Você acha que cheguei onde estou aceitando que pessoas reescrevam meus termos? A comissão de 23% não é apenas um número, Adriana. É uma mensagem. É uma declaração de que, quando você trabalha comigo, trabalha nas minhas condições. E se eu não aceitar? As palavras saíram antes que Adriana pudesse freá-las. O silêncio voltou a dominar a sala. Os advogados de Valmont trocaram olhares. Marina parecia estar orando silenciosamente. E Valmont apenas observava Adriana com aqueles olhos que pareciam enxergar até a alma. Se você não aceitar, ele disse lentamente, vai caminhar até aquele elevador, descer 28 andares, sair pela porta da frente e continuar sua vida. Vai fechar outros negócios, ganhar seu dinheiro, construir sua carreira. Mas sempre vai se perguntar, e se? E se o quê? E se você tivesse tido coragem suficiente para dar o próximo passo? Porque veja bem, Adriana,
Eu não trouxe você aqui apenas para discutir um contrato de 47 milhões. Valmont pegou um envelope que estava sobre a mesa e o deslizou na direção dela. Abra, com mãos trêmulas. A primeira vez que suas mãos tremiam naquela manhã, Adriana abriu o envelope. Dentro havia um único papel, um contrato. E quando ela leu o valor, teve que ler novamente para ter certeza de que não estava tendo alucinações. 230 milhões de reais, disse Valmont. Um complexo empresarial na Zona Sul. 15 torres, área de lazer integrada, certificação ambiental de ponta. O maior empreendimento que lançarei nos próximos 5 anos. E estou oferecendo a você a chance de ser a corretora exclusiva. Adriana não conseguiu falar. Marina soltou um suspiro audível. Mas há condições, continuou Valmont. Primeiro, você aceita os termos do contrato atual, os 23%, sem questionamentos. Segundo, você trabalha exclusivamente para mim pelos próximos 3 anos. Nada de outros clientes, nada de projetos paralelos. Você será minha corretora, ponto. E terceiro, você decide agora. Não em 1 hora, não amanhã. Agora. O relógio na parede marcava 9h47. Adriana tinha construído sua carreira inteira baseada em uma premissa simples. Nunca aceitar termos injustos, nunca se curvar à pressão, nunca comprometer seus princípios por dinheiro. E agora, ali estava ela, diante de uma escolha que desafiava cada um desses valores. Por que eu? A pergunta saiu quase em um sussurro. Porque você é boa. Não apenas competente, mas verdadeiramente excepcional. Porque você tem integridade, o que é raro neste mercado. E porque Valmont pausou, e pela primeira vez, Adriana viu algo que parecia ser respeito genuíno em seus olhos. Porque você teve coragem de vir até aqui tentar mudar meu acordo. 90% das pessoas teriam simplesmente aceitado. Você não. Isso me diz que você tem espinha dorsal. Mas o senhor quer quebrá-la, disse Adriana sem rancor, apenas constatando um fato. Não, eu quero testá-la. Há uma diferença. Valmont se levantou caminhando até a janela. Você sabe qual é o maior erro que jovens profissionais talentosos cometem? Eles confundem independência com sabedoria. Acham que precisam fazer tudo sozinhos, do seu jeito, nos seus termos. Mas os verdadeiros gigantes deste mercado, eles aprenderam quando lutar e quando se alinhar com algo maior que eles mesmos. Algo maior ou alguém mais poderoso, retrucou Adriana. Valmont voltou-se para ela, e seu sorriso era quase divertido. A linha é tênue, não é? Mas responda você mesma. O que você realmente quer, Adriana? Quer continuar fechando contratos de 5, 10, 15 milhões pelo resto da vida, sempre sendo respeitada, sempre mantendo sua independência, sempre dormindo tranquila sabendo que não se vendeu? Ou quer jogar no campeonato principal? Marina tocou gentilmente o braço de Adriana. Podemos ter 1 minuto? Não. Adriana não desviou os olhos de Valmont. Não preciso de 1 minuto. O coração de Marina disparou. Os advogados interromperam suas anotações. O próprio Valmont ergueu uma sobrancelha, claramente não esperando uma resposta tão rápida. Tenho perguntas, disse Adriana, sua voz recuperando a firmeza que a havia tornado famosa. 3 anos de exclusividade significa que você será meu único cliente. E se o senhor decidir rescindir o contrato no meio do caminho? Cláusula de rescisão está no contrato. Você recebe indenização proporcional ao tempo trabalhado, mais um bônus de 5 milhões. E se eu decidir sair? Você paga uma multa de 10 milhões e fica proibida de trabalhar no mercado imobiliário corporativo de São Paulo por 2 anos. Adriana assentiu, processando. Controle criativo. Terei autonomia para escolher as estratégias de venda? Desde que os resultados apareçam, sim. E os 23% do contrato atual. Posso ter isso por escrito. É apenas este contrato, não se aplica aos futuros? Os contratos futuros terão termos próprios, negociados caso a caso, mas sim, está no acordo.
Adriana olhou para Marina, que tinha lágrimas nos olhos. Sua sócia, sua amiga, a mulher que esteve ao seu lado quando abriram o escritório em uma sala de 30 metros quadrados, que comemorou cada vitória e segurou sua mão em cada derrota. Se Adriana aceitasse, teria que se afastar. Marina continuaria o escritório sozinha. Me dá um segundo, Adriana murmurou para Marina, e as duas se afastaram alguns passos da mesa. Você não precisa fazer isso, sussurrou Marina, segurando as mãos de Adriana. A gente está bem. O escritório está crescendo, temos clientes bons, estamos construindo algo sólido. Eu sei. Então, por que você está considerando? Adriana olhou através da janela para a cidade lá embaixo. Milhões de pessoas, cada uma lutando suas próprias batalhas, cada uma fazendo suas escolhas impossíveis. Porque eu passei a vida inteira construindo degrau por degrau, Marina. E agora alguém está me oferecendo um elevador direto para o topo. Seria idiota recusar sem ao menos considerar. Ou seria sábio, contra-argumentou Marina. Você sempre me disse que atalhos têm preço. E este tem. Um preço bem definido. Talvez seja isso que me deixa menos assustada. Eu sei exatamente o que estou perdendo. Adriana apertou as mãos da amiga. Se eu fizer isso, você continua. O escritório é seu também. E em 3 anos, quando eu voltar, podemos decidir o que fazer. Se você voltar, corrigiu Marina. E ambas sabiam que ela tinha razão. Adriana voltou para a mesa. Valmont esperava, impassível. Mas seus olhos brilhavam com algo que poderia ser expectativa. Eu aceito, disse Adriana, com uma condição adicional. O clima na sala mudou instantaneamente. Um dos advogados deixou escapar um suspiro exasperado. Valmont, porém, sorriu. Você não aprende, não é? Aprendo, mas também sei meu valor. Adriana colocou ambas as mãos sobre a mesa. Marina Soares, minha sócia atual, fica como consultora externa nos projetos de Zona Sul. Ela recebe 3% sobre cada venda que eu fechar nesses 3 anos. Não é negociável. O silêncio foi ensurdecedor. Marina estava branca. Os advogados pareciam chocados. E Valmont estava avaliando. 10 segundos passaram. Depois 20. Depois 30. Acordo fechado, disse Valmont finalmente e estendeu a mão. 6 meses depois, Adriana estava no mesmo edifício, mas agora tinha seu próprio escritório no 10º e 7º andar. As paredes de vidro, a vista privilegiada, o assistente que atendia cada ligação, a agenda lotada até o final do ano, tudo estava lá, exatamente como Valmont havia prometido. O complexo da Zona Sul estava sendo vendido em tempo recorde. Adriana havia fechado contratos com 3 grandes corporações e mais 5 estavam em negociação avançada. Os números eram estratosféricos. Sua conta bancária tinha mais zeros do que ela havia sonhado possível. Mas quando olhava no espelho, via uma mulher diferente. Marina visitava uma vez por semana para as reuniões de consultoria. Elas tomavam café, discutiam estratégias, riam das mesmas piadas. Mas algo fundamental havia mudado. Adriana não era mais a sócia, a parceira, a amiga que dividia os medos e as vitórias. Ela era a cliente. E ambas sentiam o peso dessa distância. Pior, Adriana estava começando a perceber que Valmont não havia apenas contratado seus serviços. Ele havia absorvido sua identidade. Cada decisão passava por ele. Cada estratégia precisava de aprovação. Cada movimento era monitorado, medido, avaliado. A liberdade criativa que ele havia prometido existia apenas dentro de uma caixa cada vez menor. Em uma terça-feira chuvosa, Adriana recebeu uma ligação de Carlos Mendonça, um antigo cliente que havia crescido junto com ela nos primeiros anos de carreira. Adriana, preciso de você. É um projeto familiar. Meu pai quer vender o terreno da fazenda. Não é um grande negócio, mas significa muito para nós. Você pode... Carlos, Adriana interrompeu, e a dor em sua voz era palpável. Eu não posso. Tenho um contrato de exclusividade. Silêncio na linha. Entendo.
disse Carlos finalmente. Você cresceu, Adriana. Está em outro patamar agora. Desejo boa sorte. E desligou. Adriana ficou olhando para o telefone, sentindo algo se partir dentro dela. Quantos outros Carlos existiriam? Quantas pessoas que confiaram nela nos tempos difíceis agora estavam descobrindo que ela não estava mais disponível? Naquela noite, sozinha em seu apartamento, agora maior, mais luxuoso, mas estranhamente vazio, Adriana abriu o contrato que havia assinado 6 meses antes. Leu cada cláusula, cada termo, cada armadilha legal cuidadosamente construída. E, finalmente, entendeu. Valmont não a havia contratado porque ela era boa. Ele a havia contratado porque ela era uma ameaça. Ao trazê-la para dentro, ao colocá-la sob controle, ele havia eliminado uma concorrente em potencial. E em 3 anos, quando o contrato terminasse, Adriana não seria mais a jovem corretora insurgente que desafiava os grandes. Ela seria apenas mais uma peça no tabuleiro de Valmont. Mas a comissão de Marina, os 3% que ela havia negociado como sua única condição, isso pelo menos havia sido dela. Aquela pequena vitória em uma guerra que ela estava perdendo. Seu celular vibrou. Uma mensagem de Valmont. Reunião amanhã, 7 horas, novos projetos. Prepare-se. Adriana sorriu um sorriso amargo. Prepare-se, como se pudesse estar mais preparada do que já estava. Como se preparação fosse suficiente contra alguém que sempre jogava um jogo diferente. Mas então, enquanto desligava as luzes e ia para a cama, uma outra pergunta surgiu em sua mente. E se preparação não fosse a resposta? E se pela primeira vez em sua vida ela precisasse aprender não a jogar melhor, mas a jogar diferente? Deitada no escuro, olhando o teto de seu apartamento caro, Adriana Mendes tomou uma decisão. 3 anos. Ela tinha 3 anos de contrato. E ela usaria cada segundo desses 3 anos não apenas para cumprir suas obrigações, mas para aprender tudo o que Valmont tinha a ensinar. Cada estratégia, cada movimento, cada truque do jogo. E quando o contrato terminasse, ela não seria uma peça no tabuleiro dele. Ela seria uma jogadora com seu próprio tabuleiro. A história de Adriana Mendes não é sobre vitória ou derrota. É sobre o preço das escolhas e a natureza ambígua do sucesso. Ela conseguiu o que queria? Sim. Ela perdeu algo precioso no processo? Também sim. Valmont a manipulou? Certamente. Mas ela teve agência nessa manipulação? Absolutamente. O mundo dos negócios de alto nível não opera em preto e branco. Ele existe nos infinitos tons de cinza entre poder e submissão, entre oportunidade e armadilha, entre crescimento e controle. Adriana aprendeu a lição mais difícil que qualquer profissional ambicioso precisa aprender, que às vezes aceitar as regras de outra pessoa não é fraqueza, mas estratégia, e que a verdadeira medida de caráter não está em nunca se curvar, mas em saber quando se curvar e quando finalmente se levantar. Sua história continua. E talvez, apenas talvez, o último lance ainda não tenha sido jogado.